Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, 33º domingo do tempo comum. A Igreja hoje também, instituída pelo Papa Francisco, celebra o Dia do Pobre, onde o Papa nos convida a fazer com que estas pessoas, ou esta grande categoria de pessoas, possa ser evidenciada e possa fazer parte da preocupação da Igreja, como sempre fez, mas que nós também, por meio das nossas pregações e incentivos, possamos ajudar e fazer com que a sociedade civil tenha um olhar mais atencioso e solidário com os nossos irmãos e irmãs. É uma grande massa, é um grande número de pessoas que vivem, infelizmente, a realidade da pobreza, da miséria. No Brasil, infelizmente, é desolador o número de pessoas que passam por esta experiência da miséria, da pobreza. Rezemos por todas estas pessoas e que nós possamos, assim, ajudar sempre mais a saírem desta vulnerabilidade social. A Igreja nos faz rezar hoje a palavra de Deus a partir da primeira leitura do livro de Malaquias, onde apresenta um pequeno apocalipse. E aqui ele fala justamente da vinda, da parousia, da vinda do Filho de Deus. E ele diz que esta chegada do Filho de Deus terá dois objetivos. O primeiro é fazer com que os ímpios sejam punidos, digamos assim, o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro virá de queimá-los, ou seja, é o dia de chamar a atenção dos ímpios de que esse caminho escolhido por eles não é o caminho de Deus, e por isso estas pessoas, ou estes vícios, serão sanados como a palha é queimada no fogo. O outro objetivo desta leitura é mostrar que o dia ou a vinda do Filho de Deus servirá também para exaltar aqueles que foram fiéis, aqueles que foram obedientes a Deus, aqueles que em tudo se colocaram a serviço da palavra de Deus. Por isso, para vós, os ímpios que temeis o meu nome, diz então o autor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Ou seja, aos ímpios estes serão sanados, aqueles que creem, aqueles que mantiveram-se fiéis, a estes será presenteado com a salvação, com o sol da justiça. Por outro lado, o texto do Evangelho que hoje nós meditamos, Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19, que diz: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente, porque não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu.
Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos poderás resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Poucas palavras sobre este evangelho de uma enorme riqueza. É também conhecido, Lucas coloca, como todos os evangelhos, Mateus e Marcos, coloca no final do evangelho o texto que lá nós chamamos de juízo final, Mateus e Marcos, que é justamente sobre o fim da caminhada de Jesus na terra, ou o conhecido juízo final. E aqui esse texto de Lucas, como também os outros, revela uma tonalidade pascal, ou seja, aquilo que acontecerá com Jesus é em vista daquilo que ainda vai se dar, ou seja, a sua própria Páscoa. Nós podemos olhar esse texto em 3 pequenos momentos. O primeiro é justamente esse que se desenrola a partir da pergunta feita a Jesus, né? E Jesus, melhor, a partir daquele comentário que fazem os fariseus sobre o templo. E depois eles perguntam sobre quando vai se dar a vinda do Filho de Deus. E aí Jesus responde nas seguintes provocações: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aí vem a pergunta: mestre, quando acontecerá isso e qual vai ser o sinal para que estas coisas aconteçam? Quando e o que manifesta que vai acontecer? O homem é sempre curioso, mas é justamente aqui, que Jesus vai dirigir aos seus discípulos, dizendo: cuidados, para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Ou ainda: o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo. De Jesus: não sigais esta gente. Jesus chama a atenção aqui para a sensibilidade do olhar do discípulo, ou seja, não deixar ser enganado pelas realidades que era muito presente naquele momento. De Jesus: não deixai ser enganado por estas pessoas. O olhar do discípulo é um olhar sensível, é um olhar que se deixa ser levado não pelas ofertas volumosas, mas sim pelo sentido de cada coisa, de cada realidade que se apresenta, tendo como foco sempre Deus. Depois, a segunda parte do texto vem mostrar justamente onde Jesus aqui mostra, né, que ele não está aqui falando de realidades outras ou dessas violências, umas sinais no céu, mas sim da urgência que nós temos de despertar para a vinda do Filho de Deus. É este olhar atento para não se deixar ser levado pelas realidades, mas sim estar sempre atento daquilo que aparece dentro da mística da relação que nós temos com Deus. Por isso, Jesus diz: quando teremos oportunidade para ser provados na fé, e não devemos desistir ou fugir, mas ali devemos demonstrar de Jesus a nossa fé. Esta será a ocasião para demonstrar a nossa fé nos momentos difíceis, nos momentos de provocação. Última parte do texto, Jesus aqui vem mostrar que é mais do que necessário, de que nós precisamos viver nesta busca do acertar,
do viver seguindo os passos do Mestre. Eu vos darei palavras tão acertadas. Nos momentos difíceis de provação, não devemos ficar preocupados como será a nossa defesa, mas sim, novamente, nos entregar totalmente a Deus e Ele nos dará respostas acertadas naquele momento. Termina Jesus dizendo então: todos vos odiarão por causa do meu nome. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. É na fé que nós então receberemos a docilidade e esta presença amigável de Deus. Termino com as belas palavras de Paulo, quando diz aquele povo da carta aos Tessalonicenses que estavam ali vivendo, né, esta espera ansiosa da segunda vinda de Jesus, e alguns deixavam até de viver a própria fé, esperando vir o Filho de Deus. E Paulo diz: não fiqueis na ociosidade, mas alimenteis a fé, buscando sempre viver com intenso zelo esta busca de Deus. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Por isso, coragem, diz Paulo. É preciso trabalhar, viver na fé, para então assim estar preparados, pronto para receber o Filho de Deus. Por isso, aguardemos com fé, alimentando sempre mais a nossa fé em Jesus Cristo, para assim crescermos no amor de Deus. Te convido sempre a receber estes meus vídeos, que você deixe sempre o seu like, se inscreva, peça alguém para se inscrever no canal do Padre Gildenor, e assim comigo você vai estar evangelizando. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.